Estamos começando um novo módulo aqui no Telecurso Profissionalizante. Nas próximas 20 teleaulas, nós vamos estudar os materiais. E aí você vem e me pergunta, mas onde é que a gente começa a estudar os materiais? E eu respondo, a gente começa do começo. E você me pergunta, mas aonde é o começo? E eu respondo, calma, a nossa teleaula ainda nem começou. Você vai ver hoje a primeira teleaula do módulo de materiais. Nesse módulo, você vai aprender um monte de coisas sobre o ferro, o alumínio, o cobre e mais uma grande quantidade de materiais que fazem parte do mundo da mecânica. Começando nessa teleaula, bem do comecinho, com o estudo do átomo, das moléculas, dos polímeros, da estrutura cristalina e muito mais. Vamos começar, mas vamos devagar porque ninguém é de ferro. É ou não é? Pronto para a nossa teleaula? Muito bom. Mas eu devo dizer que ela não começa agora não. Ela começa há muito tempo atrás. Oi, eu estava esperando por você. Eu estou aqui num ferro velho que fica bem pertinho da fábrica onde eu trabalho. Aqui a gente aprende muita coisa. O que, você duvida? Olha, eu sei que isso aqui parece o fim, mas não é o fim não. É apenas o começo do nosso estudo de materiais. Você quer ver? Olha só quanta coisa existe por aqui. Você sabe do que são compostas essas coisas? Pois bem, há muitos e muitos anos, um grego muito curioso, muito inteligente, ele fez essa mesma pergunta. Esse grego chamava-se Demócrito. Ele foi um dos primeiros a deduzir que toda a matéria é composta de pequenas partículas. E ele chamou essas pequenas partículas de átomos. Átomo é uma palavra de origem grega. Você sabe o que quer dizer átomo? Não? Átomo quer dizer indivisível. Legal, não é? Pois bem, átomo seria aquela partícula tão pequena, mas tão pequena que não poderia ser dividida. Hoje em dia a gente sabe que o átomo é composto de outras partículas menores. Mas para aquela época foi um avanço e tanto. Tanto é que esses estudos de Demócrito foram a base para o desenvolvimento da própria química. Sabia disso? Muito tempo depois, no começo do século XIX, o químico inglês John Dalton estabeleceu sua teoria atômica. E 60 anos depois, apareceu a primeira classificação geral dos elementos químicos. Daí para a tabela periódica que a gente conhece, foi um pulo. Você já percebeu que eu gosto de dar uns pulinhos lá no passado, não é? É que eu me interesso muito pela história dos materiais. Mas onde é que nós estávamos mesmo? Assim, a gente falava da evolução do estudo sobre os átomos. Pois muito bem, nós estamos saindo do passado para chegar aqui no presente. Hoje em dia, a gente sabe que tudo o que existe é formado por átomos. São os átomos que determinam se um material é aço, é plástico, é madeira ou até mesmo é o ar que a gente respira. Conhecendo melhor as leis que comandam as partículas, é que a gente sabe por que uns materiais são mais frágeis ou mais resistentes do que outros. Está entendendo por que todo este conhecimento é importante para quem trabalha na indústria mecânica? Conhecendo essas leis, a gente também sabe como o material se comporta nas coisas que usamos todos os dias. Por isso, em todas as teleaulas deste novo módulo de materiais, as reportagens vão te ajudar a conhecer melhor a matéria. E agora nós vamos continuar a nossa investigação sobre o átomo. A primeira coisa que a gente descobre num laboratório de química é a famosa tabela periódica. Ela ajuda a gente a compreender quais são as leis que comandam as partículas dos materiais. Assim, a gente pode saber que material é mais resistente, qual é mais flexível e assim por diante. Vamos conversar agora com o professor Adriano. Professor, o que é importante para o aluno de mecânica conhecer sobre a química dos materiais? Em primeiro lugar, o estudante precisa saber que todos os materiais são compostos de átomos e que os átomos são formados por várias partículas. Dessas partículas, as que mais interessam para o nosso estudo são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Por que prótons, elétrons e nêutrons?
A teoria diz que no átomo existe um núcleo formado por prótons e nêutrons. Os prótons são partículas carregadas positivamente e os nêutrons são partículas estáveis, que não têm maior influência sobre as propriedades químicas e físicas mais comuns dos elementos. E os elétrons, que são carregados negativamente, giram ao redor desse núcleo. Muito obrigada. Nós vamos ver agora todo esse esquema do átomo que o professor acabou de nos explicar. Estamos estreando um novo quadro. Fique por dentro. Veja só como é a atividade de um átomo metálico. As órbitas são arrumadas em até 7 camadas em torno do núcleo, onde estão os prótons e nêutrons. Os elétrons giram nessas camadas em torno do núcleo. A última camada é chamada de camada de valência. Para que um átomo seja estável, deve ter 8 elétrons nesta camada. Só que isso, na maioria das vezes, não acontece. E para se tornarem estáveis, os átomos se combinam com outros átomos, cedendo, recebendo ou compartilhando elétrons. E quando os átomos compartilham elétrons, acontece a ligação covalente. Quer um exemplo? A molécula de água com a sua famosa fórmula H2O. Ela é composta de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E como toda ligação covalente, esta é uma ligação muito forte. Agora, quando um dos átomos cede definitivamente um elétron na sua última camada, acontece então a ligação iônica. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente usa diariamente, é um ótimo exemplo de ligação iônica. Sua molécula é composta de um átomo de sódio e um átomo de cloro. Existe também um terceiro tipo de ligação, a ligação metálica. Veja o que acontece na ligação metálica. Nesta ligação, os elétrons podem se mover livremente dentro da estrutura metálica. Eles formam uma nuvem eletrônica. Os íons positivos e a nuvem eletrônica negativa originam as forças de atração que ligam os átomos de metal entre si. Agora você deve estar se perguntando, será que na prática é realmente útil estudar química para quem quer conhecer os materiais e aprender mecânica? Pois eu conheço 2 caras que estão estudando exatamente isso para ficar craque em mecânica. Bibi, mulher no volante. E aí, Edgar, tudo certo? Você ainda está estudando isso aí? Desse jeito você vai ficar fera em química, hein? Em química eu não sei, mas mecânica, se Deus quiser. Mas o que é que você tanto tá vendo aí em química? Isso aí vai servir pro nosso aprendizado de mecânica? Ou se vai. Olha aqui, ó. Essa aqui é a configuração da ligação metálica. É assim que se formam os metais. Metais? Quer dizer, o ferro, o aço, o alumínio? Estudando a configuração da ligação metálica, a gente fica sabendo que, por causa dos elétrons livres, os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Legal! Isso pode ser útil no nosso projeto, pode ajudar a gente na construção do kart, Claro não que pode. Olha aqui, ó. A gente precisa conhecer as propriedades dos materiais que nós vamos empregar no projeto do kart. Ó, aqui, por exemplo. Precisa de um material de alta resistência. Mas, Edgar, vem cá, me responde uma coisa. O que é que mantém os átomos dos metais unidos, hein? Boa pergunta. Bom, até onde eu sei são as forças de atração atômica. Forças de atração atômica, isso parece coisa de filme de ficção científica. É, mas é coisa de química mesmo. Mas é bom a gente conferir isso lá no laboratório. Esta pergunta é importante. Professor, como agem as forças de atração atômica em um metal? Se você pudesse ampliar a ponto de ver as partículas da maioria das substâncias sólidas, veria que essas partículas se arrumam de uma forma muito organizada, como uma pilha de laranjas que você vê na feira. E os átomos são atraídos uns pelos outros devido a forças de atração atômica, se empilhando da mesma forma. Isso se repete em todo o material? Sim, é esta repetição que forma o que nós chamamos de estrutura cristalina. Estrutura cristalina. Em outras palavras, essa estrutura muitas vezes controla a forma externa do cristal, como um cristal de quartzo, por exemplo. Olha, tudo que você está vendo aqui nesta teleaula está no seu livro, porque todas as aulas de materiais vêm com exercícios para que você possa parar e estudar sempre que aprender alguma coisa nova.
Por isso agora não é importante você decorar tudo, ficar anotando tudo que você está ouvindo. Porque aqui na TV, o mais importante é que você tenha uma boa ideia do que você vai ter que estudar depois no seu livro. Ó, esse livro aqui tem um assunto que nós estamos estudando, ó. O que é? A estrutura cristalina. Você já ouviu falar, não ouviu, Neuza? Já sim. Se a gente for olhar dentro de metais como zinco, vai encontrar uma estrutura cristalina chamada de hexagonal compacta. Como essa daqui, ó. E outros metais, como o ferro, o cobre e o alumínio. O cobre e o alumínio apresentam a estrutura cristalina cúbica de face centrada, como essa daqui, sabia? Já a estrutura cristalina do ferro é cúbica de corpo centrado. Que interessante. Mas eu sabia, sim. Agora que a senhora está tão sabida, a pergunta é o seguinte. O que acontece com a estrutura desses metais quando eles sofrem um processo industrial? Uma laminação, por exemplo. Boa pergunta, hein, Edgar? Você sabe muito bem que a laminação é um processo de fabricação por conformação mecânica. Quer dizer, a barra de metal passa por 2 rolos chamados cilindros laminadores para se transformar, por exemplo, numa chapa. Certo, minha chapa? Aqui está um pedaço de chapa de aço laminada. Agora, imagine o que aconteceu com a estrutura do aço na hora da laminação. As camadas de átomos do metal deslizam umas sobre as outras nesse processo de laminação. Olha só o que acontece. De acordo com a estrutura cristalina dos materiais, fica mais fácil ou mais difícil eles se deformarem. Agora que eu estou trabalhando no almoxarifado, eu também, sempre que posso, dou uma estudadinha no livro de exercício. Nele você vai achar muita coisa sobre as falhas cristalinas e os grãos que se formam no resfriamento e na solidificação dos metais. Agora, se me permitem, eu vou dar uma descansadinha, que ninguém é de aço. E aí, Edgar, você não tá cansado, não? Só um pouquinho. Eu estou aqui mergulhando no estudo dos grãos. É o melhor caminho para a gente descobrir a estrutura dos materiais e assim explicar propriedades como resistência mecânica, ductibilidade, essas coisas que interessam para nós que estamos a fim de aprender mecânica. Olha, vai por mim. Vale a pena dar uma lida nessa aula de hoje, hein? É isso mesmo, eu assino embaixo. E vale a pena também rever tudo que rolou nessa teleaula fazendo uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa primeira teleaula do módulo de materiais, você viu que toda a matéria é composta de átomos e viu que os gregos acreditavam que o átomo é uma partícula indivisível. Você viu também como a teoria atômica levou ao estudo dos elementos químicos e como mais tarde foi explicada a atividade atômica como os prótons, nêutrons e elétrons. Mais adiante, você aprendeu a importância das ligações químicas para a estrutura dos materiais e viu como se formam as estruturas cristalinas dos metais. E, finalmente, estudou os cristais. Você conheceu o papel que eles exercem na definição das propriedades dos metais e teve as primeiras noções sobre o que acontece quando o metal é deformado. Então, pronto para pôr a mão na massa? Então corre lá, abra seu livro na primeira aula de materiais. Leia tudo com muito cuidado e faça os exercícios. Porque na próxima teleaula, o que não vai faltar é material de estudo. Um abraço e até a próxima.